Conforme prometido, nós vamos conversar agora com o Leandro Puchalski, meteorologista, e que vai fazer um balanço aí de toda essa situação até agora vivida, não só pelos estados do sul, mas por nós aqui também, né? E especialmente desta que foi a noite mais fria para nós aqui, acredito que para eles também lá, mas como foi lá a noite mais fria, como foi aqui, né? Uma possível ocorrência de alguma geada, e também, e principalmente agora, os próximos dias, como serão aqui também para o sudeste, que é a região onde nós estamos, e para o sul, que é onde está localizado o estado de Santa Catarina, de onde ele fala com a gente agora. Bom dia, Puchalski. Bom dia, Daércio, bom dia para todos que nos escutam, que nos acompanham. Um grande abraço a todos, prazer mais uma vez falar com os amigos. Feliz da vida, porque meteorologista gosta quando vem essas frentes e tal, porque aí eles... É a profissão deles. Tá feliz agora, Puchalski? Como se diz no sul, mais feliz do que pinto no lixo, né? Porque muita informação, né? Muita coisa, muito frio, né? Na região sul do Brasil, mas sim, na região sudeste do país também com temperaturas muito baixas, né? Uma intensa, forte massa de ar polar, né? Atuando aqui sobre o centro-sul do Brasil, baixando muitas temperaturas, trazendo esse frio aí presente no amanhecer de sexta-feira em grande parte dos municípios, na verdade em todos os municípios, cada região na sua intensidade, mas vamos lá, do sul de Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, temperaturas bastante baixas, bem representativas. Aí vocês tiveram registros de quantos graus essa noite? A menor temperatura aqui na região de Santa Catarina aconteceu no município de Urupema, foi menos 8,9 graus, quase 9 graus negativos. Menos 9. Imagina o frio que deve ser, meus amigos. A neve, a chuva de neve se reapresentou aí? Teve alguma reedição ou não? Ficou naquela de anteontem? Agora é a questão da geada, né? Acontece no interior de São Paulo, mas que também pegou grande parte de Santa Catarina, na verdade, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com muita geada, né? A neve, ela se dá, Dércio, quando você tem umidade, né? Quando você tem um céu mais encoberto, você tem alguma chuva, ali a neve se dá. Uma precipitação não frequente, né? Apesar de acontecer praticamente todos os anos no sul do Brasil, alguns anos mais, outros anos menos, e talvez por ser assim mais esporádico, né, que as pessoas façam uma relação de que a neve é o pico do frio, mas na verdade no termômetro não. O pico do frio ele se dá em dias de céu aberto, sem nuvens, com um ar muito seco, e aí a temperatura cai muito, né? Então, a gente tem esse comportamento. Por exemplo, na noite de quarta, quando nevou em boa parte de Santa Catarina, a gente teve, em boa parte estou exagerando, mas a gente teve 28 municípios de Santa Catarina com neve na quarta-feira. No Rio Grande do Sul foram 38, se eu não me engano, municípios também com neve. Ali a temperatura andava na faixa de 2 graus negativos, né, no momento da neve. E hoje chegou a 9, abaixo de zero lá na região de Urupema. A gente teve 8 graus negativos em outros pontos ali da região da Serra Catarinense. Para ter ideia, aqui em Florianópolis o dia começou com 1 grau. 1 grau para o litoral é muito frio. Para o litoral. Inclusive, teve formação de geada aqui em Florianópolis hoje, que também não é muito frequente, não. Então, assim, dá uma ideia da extensão dessa massa de ar frio, da sua intensidade, do seu poder de derrubar temperaturas. Dos registros que tivemos aqui no centro-oeste, centro e sudeste, é de se imaginar que a geada, onde ela ocorreu, deve trazer mais prejuízo à agricultura? Já se pode saber? Isso agora vai ter que ser feito um levantamento, né, através dos extensionistas, né, dos setores agrícolas aí dos estados, fazer uma avaliação agora a campo, né, para ver o quanto isso pode prejudicar a produção da agricultura, né. Claro que nessa época do ano os agricultores eles têm a ideia do frio, eles sabem que existe essa possibilidade sempre da formação de alguma geada, o que acaba às vezes trazendo problemas maiores é a frequência,
a intensidade, ou muitas vezes a geada que aparece em regiões que tradicionalmente não tem muito, né? E aí os problemas acabam acontecendo. Nas áreas mais frias, que estão acostumadas, faz parte do jogo, essa época do ano é assim mesmo. Mas agora vai precisar fazer um levantamento dos extensionistas aí do setor agrícola para ver essa variação. A gente torce para que a gente não tenha tido muito prejuízo, mas a gente sabe que pela intensidade, pela extensão dessa massa de ar polar, a gente sim pode ter tido alguns problemas aí na questão da agricultura. Para os próximos dias, qual é a previsão que nós temos? A situação agora aos poucos vai mudando, né? Porque assim, a massa de ar polar, ela, vamos dizer que ela tem 3 momentos, né? Na aproximação, no início, então foi lá no início da semana, começou pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali na terça para quarta, desculpa, de segunda para terça-feira, depois no auge agora que a gente está passando ali de quarta até hoje de manhã, que é a parte central da massa de ar polar, e aí que ela está derrubando as temperaturas, e gradativamente agora o sistema ele vai se afastando em direção ao alto mar, né, e vai perdendo a sua força. Então o frio ele ainda se faz presente, né, no fim de semana, mas assim, já para vocês de São Paulo, já mais restrito assim, período de noite e amanhecer. Até eu anotei alguns dados aqui, apesar do dia ter começado frio, hoje na região a gente deve ter algo em torno de 22, 23 graus em alguns municípios durante a tarde, já fica bem melhor. E, por exemplo, amanhã à tarde, já chega a casa de 27, 28 graus na região de Matão, né? Então, esfria, não tanto quanto hoje, amanhã de manhã, mas durante a tarde a temperatura já sobe e aí já vai perdendo bastante força essa massa de ar polar. Eu peguei alguns dados aqui, Décio, das temperaturas do Instituto Nacional de Meteorologia em São Paulo. Posso te passar aqui algumas informações? Poxa, pois não. Por favor. Então, assim, a menor temperatura nas estações do INEMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, em Rancharia, ali entre Presidente Prudente e Assis, chegou a 4 graus negativos. 4 negativos? É provável que tenha sido excetuando Campos do Jordão, que eu não sei quanto foi lá, mas no interior aqui provavelmente é mais baixa de todos. Aquela região é bem fria, a Rancharia mesmo. É muito fria, né? E aí que a gente estava falando, aí numa temperatura assim, para dar problema na agricultura, é bem provável, né? Porque acaba sendo muito frio. A gente teve mais em direção a Valparaíso, né? Mais perto de vocês, quase 1 grau negativo, Poxa, menos 0,7. Região de Araçatuba, essa é a região de Araçatuba. De Araçatuba, isso, bem pertinho de Araçatuba, né? Na região de Ipitinga deu 0, aqui, negativo aqui no sul de São Paulo, em São Miguel Arcanjo, deu -2, região de Sorocaba, eu estou falando das menores, tá? Sim. 1 grau, 1 grau. São Paulo, capital, em Interlagos, deu 4 graus. 4 graus. Indo ali para perto, para a divisa com o sul de Minas, Monte Verde deu -2. Nossa. Deu em Campos do Jordão, ó, olha só que interessante, em Campos do Jordão a temperatura é -1,7. -1,7, quase 2. Quase 2, mas em Rancharia deu -4. E você vê como é que é a coisa? Aí, Monte Verde e também Campos do Jordão, estamos falando da Serra da Mantiqueira ali. Então, já é uma região mais fria mesmo. Mas você veja o interior aqui, a diferença, porque quase sempre São Paulo, capital, é mais fria que a gente. Só que desta vez, São Paulo teve 4 graus e Rancharia, aqui na região de Prudente, -4. Então, você vê que o interior realmente foi mais duramente atingido dessa vez, né? Eu vou até te pedir, só um pouquinho me ligaram, eu vou te pedir até uma ajuda aí, que tu conhece mais a região. Sim. Mas, assim, essa região de Rancharia provavelmente seja alguma região de baixada. Sim, ela porque está à beira ali do rio Aguapeí, e é uma região bem baixa mesmo, tanto que o próprio trevo da cidade, além do que, ela é cercada ali de uma represa não muito longe dali, é uma represa muito grande, e isso não só por uma questão da água, é que se tem água acumulada, você tem à beira uma região bastante baixa, então, por óbvio, né? Porque isso me chama a atenção, porque normalmente, Décio, quando a massa de ar polar passa com o seu centro, onde são as menores temperaturas, o frio ele é maior nas áreas de baixada do que nas áreas de altitude. Porque o ar frio ele é mais pesado, é como se fosse um balão, né? Quem voa de balão, ou quem já viu, né? Muitas pessoas já viram, para fazer o balão subir, você aquece o ar que está dentro daquele balão ali, né? Para que aquele ar ali dentro fique mais leve do que
está fora do balão e ele consiga subir. Então, ou seja, ar quente é leve, ar frio é pesado. Então, numa massa de ar polar, quando ela está com seu centro, as áreas de baixada tem mais frio. Então, por isso cancharia. Deu temperatura menor do que em Campos do Jordão, que é maior altitude. É normal isso acontecer. O mesmo princípio do ar-condicionado, gente, que a gente tem em casa. Ninguém coloca o ar-condicionado no rodapé do ambiente, você coloca lá em cima, porque o ar frio vai descer para quem está aqui. Isso. O princípio é o mesmo, não é isso, Puchalski? Exatamente. Você com ar-condicionado, você resfria o ar logo acima, né? E esse ar vai ficar com uma temperatura baixa, ele vai descer e vai resfriar todo o ambiente, né? Essa é a ideia. Então, ao ar livre, na prática, a gente vê isso. Temperaturas mais baixas em áreas de baixada do que propriamente em regiões serranas. E dentro da própria serra, né? Por exemplo, Campos do Jordão. Eu estou falando de um dado da Estação Meteorológica do INEMET, né? Daqui a pouco, se você colocar lá em Campos do Jordão, numa região de baixada do município, você pode até ter menos do que esse -4 de rancharia, exatamente, por exemplo. Exatamente. Dentro do próprio município pode ser assim também. Puchalski, bem rapidamente, eu notei esse ano aqui que o inverno no hemisfério norte foi mais prolongado. Por exemplo, Nova York teve neve em abril, quando já era a transição para a primavera deles. Quer dizer, e todo mundo estranhou lá, poxa, o inverno está muito mais prolongado. Eu ouvi alguma informação, não sei se segura, mas de qualquer modo ouvi, de que também nós teremos um inverno mais estendido aí, talvez avançando para setembro, até com alguma nova onda de frio? Isso. Existem alguns trabalhos, Daércio, que tentam achar uma relação, né, entre o que acontece no hemisfério norte, né, no inverno lá deles, e para tentar replicar para o inverno nosso aqui depois, né? Existe alguma tendência, assim, algumas pesquisas nesse sentido, mas acredito que nada assim muito comprovado, né? Mas, assim, especificamente para nós aqui, sim, existe a possibilidade do inverno se estender um pouco mais, a gente ter ainda algumas massas de ar frio aqui no sul do Brasil, até mesmo em outubro. E isso acaba preocupando um pouco, porque você pode ter geada tardia. E o pessoal que nos escuta, aí, que nos vê, e que é da agricultura, sabe que geada tardia é sempre muito problemático, né? Então, assim, a gente nós estamos numa neutralidade climática, que a gente diz, ou seja, não tem influência do El Niño ou do Laninha nesse momento, mas com boas características próximas de um Laninha, que deve, inclusive, se configurar aí nos próximos meses. E não necessariamente a atmosfera, ela precise responder às características do Laninha com ele configurado. Já ele tendendo a isso, já pode ter algumas características, né? Então, esse pode ser um dos motivos pelo qual, ao longo desse inverno, a gente tenha um comportamento de frio tardio. Então, a gente ainda pode ter no mês de setembro, até mesmo no estado de São Paulo, alguma massa de ar frio que possa baixar a temperatura, e principalmente aqui no sul do país, até mesmo durante o outubro, durante a primavera. Teve anos de Laninha, que aqui em Santa Catarina, na Serra, chegou a gear em dezembro, para você ter ideia. Por enquanto, melhor é não guardar o edredom e as blusas mais pesadas, então. Porque vem mais aí. Imagine que porque a gente está no último dia aí nos últimos dias de julho, que agora passou frio, não preciso mais. Não, de repente joga ali para cima do armário ali, né? Mas deixa fácil para pegar, né? Você gosta disso, né, Puchalski? Dessas alternâncias aí. Faz parte, né? Isso, a gente tem que pagar o dinheiro, tem que pagar o leite das crianças, né? E justificar esses pomposos salários que os meteorologistas têm também, né? Não? Um dia vai ser assim. Puchalski, foi um grande prazer conhecê-lo e se recomendado pelo Mário Lopes. O Mário não faria qualquer recomendação e assim que ele falou de você, dizendo que você é muito gentil, bacana e um cara super confiável como meteorologista e jornalista também, a gente abraçou rapidinho, foi uma experiência muito bacana, foi um grande prazer tê-lo aqui. E se de fato outras situações aí se repetirem, a gente vai abusar da sua bondade em outras ocasiões, eu vou te incomodar de novo aí, mas foi muito útil tudo isso que você contou aqui nesses nossos programas, já que agora a tendência de normalização, né, provavelmente não vai ter uma alteração tão grande assim, mas se porventura precisarmos, sempre teremos essa referência e essa
gentileza, e espero contar com a mesma gentileza de sempre. Muitíssimo obrigado, viu, Puchalski? Olha, Daércio, foi um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade, né, de conversar com você, com o Felipe aí da Retaguarda, com os nossos ouvintes, com o telespectador. Para mim é uma experiência legal. Muito obrigado pelo convite, agradeço profundamente e, claro, a gente se coloca aí à disposição de vocês. Assim, sempre que precisar, a gente entra aqui, conversa um pouco, bate um papo, traz alguma informação. Espero ter ajudado aí a todos com as informações. É sempre importante a continuar acompanhando a previsão do tempo, de preferência, quem tem o seu trabalho, né, muito ligado à condição do tempo, diariamente, com fontes confiáveis, porque a meteorologia evoluiu muito. E quem utiliza a informação tem muito mais lucros do que prejuízo. Sim. Então, por favor, continue se informando e agradeço profundamente essa oportunidade. Foi um prazer, realmente. Um abraço. A satisfação foi nossa. Obrigado, Puchalski, mais uma vez. Bom fim de semana e um grande abraço, viu?